Bom, a gente vai conversar daqui a pouco com o deputado estadual Zé Nunes, que é presidente também da Comissão de Agricultura, porque ontem, né, na verdade toda sexta-feira conversamos com ele, mas ontem em especial teve uma audiência pública que, na minha opinião, assim, que venho acompanhando as informações aí mais voltadas à agricultura, ao agronegócio, agricultura familiar, é uma audiência pública que tratou de um assunto importantíssimo, assim, importantíssimo mesmo. É um assunto que deveria estar sendo mais falado, deveria estar sendo mais entendido pelas pessoas, para mais pessoas ainda participarem desse debate, que é o assunto da deriva, principalmente do 2,4-D, que é um produto utilizado na soja, principalmente aí, né? Então mas tem atingido lavouras vizinhas e causado aí, de acordo com representantes de diversas entidades e cooperativas, tem causado diversos prejuízos para outras culturas. E aí se discute se esse produto aí, né, esse defensivo aí, deveria ser proibido ou então se ele deveria ser mais fiscalizada aí a aplicação dele. Vamos conversar com o deputado Zé Nunes, ver o que ele tem a nos dizer sobre o resultado, né, dessa reunião que teve ontem lá na Assembleia Legislativa. Muito bom dia, deputado. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no nosso Campo em Dia, né? E sempre uma satisfação falar contigo nas sextas-feiras e tratar dos temas, principalmente dos temas mais tratados na Assembleia Legislativa. De fato, né, essa discussão e essa audiência pública que nós fizemos ontem, e o encaminhamento tirado, ele é um assunto muito importante, né? O Rio Grande do Sul, ele vive hoje essa situação, né? Nós temos um aumento da lavoura da soja no Rio Grande do Sul e também com isso o aumento da utilização desses produtos chamados hormonais, né? O 2,4-D é um deles, no entanto, estão vindo outros produtos já para serem utilizados também deste mesmo grupo de princípios ativos dos hormonais, e já temos, né, comprovado aí uma situação bem complicada, inclusive de agricultores que estão tendo que abandonar atividades por conta dos efeitos, né, dessa molécula, que acaba sendo uma molécula muito volátil, né? E hoje já se tem uma informação de que talvez nem seja mais só a deriva, né? Que por conta da volatilidade da molécula, independente do método que você for aplicar, é muito difícil de haver, de fato, um controle e evitar os efeitos para plantas sensíveis. E quem são essas plantas sensíveis, né? Aí nós citamos aqui toda a cadeia da fruticultura, né? Nós temos o Rio Grande do Sul é o maior produtor de uva e vinho do Brasil. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de azeite de oliva e tem a maior área plantada de oliveiras. E tanto nós falamos e promovemos, né? O Rio Grande do Sul ele se destaca também na citricultura, e Vale do Caí, região do Alto Uruguai. Agora nós aqui na região sul também estamos tentando incentivar a citricultura, né? Nós temos a questão da maçã. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor, exportador para outros estados, né? Da maçã, a maçã gaúcha, especialmente os campos de cima da serra, a região da serra, e por aí vai, que a fruticultura acabou, né? E também não só a fruticultura, como a parte de hortaliças, né? Hortigranjeiros, né? Nós temos hoje no Rio Grande do Sul quase uma autossuficiência, claro, não é totalmente autossuficiente, né? Mas nós temos uma condição muito boa de produção de hortigranjeiros. E tudo isso está comprometido, né? Nós vimos ontem depoimento de produtores do Pampa, da região do Pampa, que produzem uva e vinho, né? Um verdadeiro desespero, porque estão perdendo tudo, estão sendo dizimados os parreirais. Jaguari, que é um município que tem uma das cooperativas mais antigas de produção de uva e vinho também do estado, a cooperativa São José, os agricultores
não consegue mais fornecer o volume de matéria-prima que a cooperativa precisa, ela está tendo que buscar em outros lugares para produzir vinho, suco, senão corre o risco até do seu fechamento. Pois é, eu assisti praticamente toda a audiência ontem, fiz inclusive várias anotações aqui, e aí eu me lembro, e também estou olhando aqui agora, da Rosana Wagner, né, que ela se identificou como sendo a enóloga mais antiga da fronteira, e ela falou justamente isso aí, que tu comentaste agora, sobre o problema talvez não ser a deriva, né, mas o próprio produto em si. Ela até citou um caso ali de que um vizinho dela, que é produtor de soja, teria aplicado esse herbicida em um dia que não havia vento, não havia nada, e mesmo assim atingiu os vinhedos dela, e ela estava bem desesperada aparentemente, né, bem chateada, bem indignada também, e chegou a falar ali na possibilidade de cortar o vinhedo dela, né, de desistir da produção. Infelizmente já está acontecendo, né? Então, isso já está acontecendo, tem fruticultores, né, vitivinicultores, ou pessoal que vive dessa atividade já abrindo da atividade, saindo da atividade, infelizmente, né? O que acontece, né? É uma contradição muito grande, porque o Rio Grande do Sul, nós fizemos um programa de fruticultura da metade sul, nos anos 90. Esse programa acabou resultando nessa grande expansão da produção de uvas no Pampa, e aqui, inclusive aqui na região sul, né? Se nós pegarmos, hoje nós produzimos uva em Camaquã, hoje nós produzimos uva em Dom Feliciano, produzimos uva em Canguçu, uva em São Lourenço, né? Isso vem dessa discussão toda que, claro, a gente gostaria que fosse muito mais forte essa produção aqui ainda, mas ela hoje já tem produtores, gente produzindo uva, produzindo vinho, produzindo sucos, né? Bom, isso pode aumentar? Pode ampliar. Nós temos potencial para isso. A mesma coisa, o próprio governo do estado criou um programa de apoio à expansão da oliveira, né? Nós criamos um programa no Rio Grande do Sul, inclusive com financiamentos do Bandesul, do Banrisul, para esta atividade. Veja bem, esta atividade começa a ser inviabilizada por esses produtos. Bom, a gente já tem a confirmação das consequências e nós não queremos que uma atividade econômica, produtiva, inviabilize outra. É inaceitável isso. Quer dizer, se eu quero plantar uva e produzir vinho no Rio Grande do Sul, eu tenho que ter essa possibilidade. Eu não posso ser impedido porque um vizinho meu ou alguém que esteja a 5 quilômetros acha que eu tenho que plantar soja e quer usar o 2,4-D e os outros hormonais, e eu não posso produzir na fruticultura. Então, o que nós estamos trabalhando, né? Eu, como presidente da Comissão de Agricultura, definitivamente nós vamos trabalhar esse assunto daqui para frente como uma prioridade. Nós tiramos a criação de uma subcomissão, já foi feito um pedido na comissão, né? E ou vai ser um grupo de trabalho. Dentro de 4 meses nós vamos apresentar uma proposta de uma legislação, né? De uma lei. Vamos pedir, inclusive, que essa lei, em primeiro momento, seja apresentada pelo governo na Assembleia Legislativa, né? Ou a não ser que se queira fazer com que o Rio Grande do Sul termine com essas atividades, termine com a produção de uva, de vinho, de citros, de laranja, de bergamota, de oliveira. Nós não vamos mais, porque é engraçado, né? O mesmo Estado, que bate no peito porque tem os melhores azeites de oliva pela condição de clima, solo que nós temos aqui, e aí nós vamos assistir se dizimando, né, uma atividade por conta de uma tecnologia. Teve um deputado que inclusive disse, né, foi o Pazin, que foi uma fala que eu peguei aqui também, que é lamentável que na mesma semana que se aprovou uma lei que institui o vinho e o espumante como símbolos, né, do Estado, se esteja também discutindo possivelmente o fim da produção, né? Então é uma coisa contraditória até, né? Exatamente. E o Rio Grande do Sul precisa fazer escolhas, terá que fazer escolhas.
Bom, qual é que é a nossa proposta? A nossa proposta é que a gente agora discuta, né? Nós vamos ouvir técnicos, nós vamos ouvir cientistas, nós vamos ouvir os produtores de novo, nós vamos fazer averiguações, né? Nós temos informações aqui na Argentina, o 2,4-D está proibido e que há uma produção de soja sem 2,4-D. Bom, nós temos como resolver a questão do caruru e outros aí que antigamente o princípio ativo, que é o glifosato, matava e depois não matou mais, e hoje ele está aí, e o pessoal diz que, bom, como é que vão plantar soja se não tiver esses produtos, porque só pega, são esses produtos que pegam essas invasoras. Nós temos que achar um jeito, nós não podemos deixar com que uma atividade inviabilize as outras. Nós temos que ter essa condição de produzir, nós não podemos ter só uma atividade. Não podemos prejudicar cadeias produtivas que estão... Imagina, quem implantou um olival, por exemplo, plantio de oliveira é caro para você implantar. Quem implantou e esperou 10 anos para começar a produzir bom e agora vai ser viabilizado, implantar um vinhedo é caríssimo. E quem implantou agora esquece todos esses anos porque não vai mais poder produzir. É inaceitável isso. Então, a nossa proposta é de que a gente, nesse período lá na nossa comissão, através dessa subcomissão, que a subcomissão, na verdade, ele é um grupo menor de deputados, né, que vai estar, a nossa subcomissão será mista, né, com a participação de entidades, enfim, de todo o setor, e nós vamos discutir, né, uma alternativa legislativa para o assunto. Que bom que a gente apresente uma legislação que o próprio governo do Estado possa assumir, o próprio executivo, melhor dizendo, possa assumir, porque isso não é uma questão de governo, sim uma questão de Estado, que o executivo possa assumir e mandar para a Assembleia, ou então nós mesmos teremos que, né, implementar a discussão e a tramitação de um projeto de lei que possa regular essa situação, porque já não tem mais o que fazer. O processo de fiscalização que a Secretaria da Agricultura do Estado experimentou e de controle, ele não funciona. O Estado tem 70 fiscais para fiscalizar tudo no Estado. Imagina você fiscalizar o bico de cada pulverizador lá na propriedade de um agricultor e a hora que o agricultor vai aplicar um produto como esse, né? Nem os agrônomos que dão assistências conseguem, né, ter esse controle, porque é muito difícil. É muito difícil, cada um vai fazer de um jeito, um pensa que é assim, outro pensa que é assado, essa balela da fiscalização é uma conversa que não... É engraçado que teve um deputado que é da nossa região e que defendeu que seria um absurdo, que precisa ter fiscalização. Aí, obviamente que combatendo a proposta, eu ainda não estou claro se a proposta mais adequada é, de fato, a proibição, né, definitiva desses princípios ativos, mas eu vejo muito difícil uma solução diferente disso. Mas aí o deputado disse que, bom, o Estado proibir um absurdo, porque como é que o Estado vai fiscalizar, porque o cigarro clandestino não é fiscalizado, não consegue fiscalizar. Aí ele diz que proibir não pode porque não tem como fiscalizar. Bom, e ao mesmo tempo ele diz que o Estado tem que fiscalizar a aplicação, a fiscalizar o que o produtor faz lá no campo, que tem que ter gente para isso. Só que o Estado tem 70 fiscais no Estado inteiro. Bom, se não dá para fiscalizar um produto proibido, imagina tu fiscalizar a aplicação do produto permitido. Quer dizer, é tão insustentável, é tão frágil ou tão carregada de interesse a justificativa que ela se desmancha em um segundo, né? Porque é um absurdo. Bom, tu não tem fiscais para fiscalizar um produto proibido, mas aí tu tem para fiscalizar cada propriedade para ver se o pulverizador do agricultor está usando o bico certo, se o agricultor aplicou sem vento, com vento, que horário do dia, quer dizer, é muito doido, né? Então, acho que é preciso ter mais seriedade também na abordagem, né? Se aprofundar no conhecimento e obviamente, que é uma legislação sempre para proibir, uma legislação
pesada, mas talvez, nesse caso, pela extremidade das consequências. Né? Porque a gente está vendo isso, né? Nós estamos vendo que empresas estão quebrando. Investimentos feitos há 10, 15 anos com bastante dinheiro está se perdendo. E outros que vão querer entrar na atividade não vão ter como entrar. Então nós precisamos regrar isso, nós vamos ter que criar uma forma. O que a gente não vai poder é continuar se omitindo, né? Porque isso vem se agravando. Isso começou já em torno quando começou a se observar esse problema, né? A mesma coisa acontece, né, com os produtos que matam as abelhas. É outra situação. Também parecida, que talvez esse seja uma coisa mais fácil de se fazer, tendo em vista épocas, períodos. Mas, enfim, nós vamos ter que... E o Rio Grande do Sul já teve uma lei de agrotóxicos, né? O Estado pode legislar pela Constituição brasileira, nós podemos legislar complementarmente, suplementarmente, e este é um assunto que é possível, sim, de o Estado legislar. Tanto é que o Rio Grande do Sul tinha uma lei de agrotóxicos aqui, que foi, 2 anos atrás, o atual governo do Estado derrubou essa lei de agrotóxicos, que era dos anos 80, dizendo que era um atraso para o Rio Grande do Sul. O atual governador, ele mandou um projeto de lei derrubando a lei de agrotóxicos, poderia ter feito, quem sabe, uma própria revisão da lei, uma revisão dos princípios ativos, ter feito uma atualização nessa legislação, não. O Estado, o governador, conseguiu na Assembleia Legislativa, com o seu apoio, da sua base, derrubar a lei dos agrotóxicos no Estado do Rio Grande do Sul, dizendo que era um atraso. Né? Hoje nós estamos aqui com esse problema, né, seríssimo, né, que é um contrassenso. O próprio governo, o próprio Estado que bota dinheiro. Melhor falar em Estado, nesse caso, e menos em governo, mas a atual lei dos agrotóxicos que foi extinta no Rio Grande do Sul foi pelo atual governo, por iniciativa do governador Eduardo Leite, projeto de iniciativa dele, votada por sua base de apoio lá na Assembleia, que na época eu defendi de que a gente fizesse uma revisão da legislação. Havia algumas coisas ali que eram talvez ultrapassadas mesmo, então? Sim, poderia, sim, tinha questões que poderiam ser atualizadas, sempre tem, imagina, Pablo, uma legislação que ela era de... Eu era estudante estava terminando o colégio agrícola e participei da discussão dos encontros para a lei de agrotóxicos do Rio Grande do Sul. Então é óbvio que uma legislação que deveria ser revista, atualizada, ter avaliado princípios ativos, feito uma coisa, porque esse tem sido o problema aqui no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul nós temos perdido inteligência, né? Nós fomos modelo para muita coisa no Brasil, virou uma coisa ideológica aqui no Rio Grande do Sul, que parece que a gente emburreceu e que faz muito mal ao Rio Grande do Sul. Por exemplo, essa questão mesmo da lei dos agrotóxicos, ali era o momento do próprio governador ter chamado um grupo de trabalho com inteligência. Nós temos Embrapa, nós temos aqui as universidades, né, que tem departamentos de química, nós temos muitos biólogos, nós podemos ter feito um grande grupo de trabalho, feito uma discussão, né, ter feito um aprofundamento, nós podemos ter debatido a questão dos hormonais aí nesse processo, e quem sabe nós ter reformulado e ter feito uma nova legislação, uma atualização daquela lei, né, e ter feito algo melhor, mas não, foi para... termina com ela, que é um atraso, simplesmente isso, o argumento foi esse, é um atraso, uma coisa atrasada, não serve, é um absurdo, termina com ela. E aí não se discute, né, e aí não se aprofunda. Então, o Rio Grande do Sul já foi um estado mais inteligente do que é hoje, infelizmente, e infelizmente também a gente está pagando o preço. Se a gente observa comparativo com Santa Catarina, Paraná, nós vamos ver que em todas as áreas a gente perde para eles, né? Estamos perdendo e perdendo feio, mas muito por conta disso. Então, eu acho que agora, né, é um debate que nós vamos ter que fazer e vamos ter que produzir uma legislação, criar o ambiente político também na Assembleia Legislativa, né, ou então, de fato, né, o próprio Estado aqui fazer um regulamento por iniciativa do Executivo, propor uma legislação para a gente superar e salvar, né, a produção de uva, de vinho, salvar a produção de azeite de oliva, salvar a produção dos citros, salvar a produção de maçã, de ameixa, né? Eu acho que é importante até as pessoas entenderem, porque pode ser que algumas pessoas aqui da cidade, ou enfim, possam estar nos ouvindo, ou quem não está muito por dentro do assunto, que muitas vezes a gente vê, e aí eu até acho, de certa forma, um pouco hipócrita, assim, quando a cidade começa a apontar muito o dedo
pro agricultor, né? Dizer, vocês usam veneno, vocês fazem isso. E aí na cidade também tem uma série de coisas que é muito ruim também. Mas essa discussão, ela é de agricultor com agricultor, né? Porque são agricultores que estão olhando para esse produto e dizendo, esse produto não dá, esse produto está inviabilizando a minha produção. Então é uma discussão de agricultor com agricultor, né? Não é uma coisa que a cidade está apontando para lá e julgando, é uma coisa que é agricultor com agricultor. Exatamente, eu acho que eu concordo contigo, né? Porque o que acontece, né? Quem está aqui no campo para produzir é um desafio permanente. Claro que nós temos, eu acho que aí é um debate de mais longo prazo, né, Pablo? Mas fazer um debate de por que a gente é tão fácil produzir tecnologia pesada, né, agressiva, e é tão difícil produzir tecnologias. Claro que agora a gente está vendo assim uma coisa impressionante, que estão crescendo, são dentro dessa ideia da agricultura regenerativa, né, os produtos biológicos. E claro, os grandes laboratórios agora viram que também eles podem se utilizar disso, e nós estamos vendo cada vez mais. Ontem, inclusive, foi falado, né, os chamados bioinsumos, né, eles estão crescendo de uma maneira impressionante, e a gente está vendo. Eu tenho um livro aqui na minha, onde é que ele está? Está ali em cima, um livro que eu tenho aqui, Manejo Ecológico do Solo, que é da Ana Maria Primavera. Esse foi um livro que ele já está bem desbotado, meu ali, mas eu nunca imaginei, que eu estou com 60 anos, que ele fosse tão atual como é hoje, porque a gente está vendo a complexidade do solo. O que está acontecendo? Os cientistas foram lá, estão pegando a microbiologia do solo, levando para um laboratório, potencializando, criando o ambiente lá no solo e potencializando aqueles bichinhos lá do solo, e aí a planta vai muito bem, e hoje a indústria moderna está se apropriando muito rapidamente disso. Nós estamos já com uma gama. Isso também vai ser bom, né? Vai nos ajudar, mas o agricultor que está aqui no campo, ele tem que usar a tecnologia que chega até ele, que ele tem acesso, né? E muitas vezes essa tecnologia mais pesada, mais agressiva, é que dá a condição dele poder trabalhar. Então, de fato, é uma discussão muito, muito complexa. Agora, isso que tu coloca, ainda só para fechar aqui, porque nós já estamos estourados no nosso tempo, né? Uma coisa que a gente não quer também é, colocar, né? Estabelecer uma guerra de interesse, vamos dizer, o produtor de soja contra o produtor da fruta contra o produtor de soja. Não pode ser assim. Nós precisamos da produção da soja. O que nós temos que ver é um modelo tecnológico, quer dizer, alguns princípios ativos que pode ser substituído. Tem condições de matar caruru e produzir soja sem usar o 2,4-D? Se tem condições, quer dizer, o que nós temos que fazer para poder produzir? Eu estou usando assim o caruru, porque para assim bem simbolizar para as pessoas entenderem, né? Porque o caruru hoje em dia quem está matando é o 2,4-D, né? Que é uma invasora da soja, né? Bom, tem como nós produzir? Eu acho que tem, né? Eu acho que tem tecnologia, e as empresas também podem desenvolver outras tecnologias, outros produtos, para que a gente possa produzir. Então, nós não queremos deixar de produzir nem queremos deixar de produzir soja, nem queremos deixar, né, que os produtores não possam produzir uva, vinho, oliveira, enfim, toda a fruticultura, toda essa cadeia numerosa aí que nós temos, que o Rio Grande do Sul bate no peito e se orgulha de ser o maior produtor do Brasil. É disso que nós estamos falando. Você falou sobre criar zonas de exclusão e até períodos de defeso também, né? Isso, são todos debates que a gente vai fazer, né? Zona de exclusão, período de defeso, tem gente que defende moratória, tem gente que defende proibição. Quer dizer, nós vamos ter que, à luz de tudo que nós vamos conseguir nesses 4 meses, discutir, recolher, trazer cientistas, né, para falar, nós conseguir achar um caminho. Outra proposta é a suspensão por 3 anos, ou por 2 anos, suspender, né, por um período, para ver como é que fica, né? Quer dizer, tem N propostas assim, né? Dentro disso, eu acho que nós vamos ter que buscar, né, um esforço para uma propositura que seja, ela vai ter que ter um elevado grau técnico, né, Pablo? Não vai dar para ser um elemento simplesmente político, né? Ele é um elemento muito técnico. Então nós vamos ter que nos cercar também do conhecimento técnico, que não é uma coisa ideológica simplesmente,
né? O ideológico seria, não é ideológico, mas o bom senso remete para que, se eu quero produzir uma coisa na minha propriedade, eu posso produzir, mas eu não posso produzir de um jeito que né, inviabilize a produção do meu vizinho. Esse é o aspecto mais simples do bom senso da coisa. Agora, se tratando de uma tecnologia, de uma molécula complexa, quer dizer, complexa não, o 2,4-D não é, mas os hormonais são, né, são moléculas complexas, né? O 2,4-D foi usada no Vietnã para desfolhar as árvores lá, para descobrir os vietnamitas lá que estavam empoleirados e viviam embaixo da mata. Os americanos usaram o 2,4-D para desfolhar a mata e pegar eles, né? Foi isso. Mataram gente, foi uma grande confusão. É o famoso agente laranja, né? Então é uma coisa bem antiga, mas as moléculas desses princípios ativos são complexas. Então é todo um debate, Pablo, que nós vamos ter que fazer e continuar falando e tratando aqui. E nós vamos ir acompanhando, então. E cada sexta-feira a gente traz novas informações aí. Muito obrigado pela sua participação de hoje, deputado. Um abraço, bom dia, Pablo, bom dia a todos os ouvintes aí.